No vídeo anterior de Toph, vimos que Ryusei foi convidado para mais uma participação na Luta das Trevas gerenciado por Kibo. Otton foi positivo com o convite, pois planejava pegar seu próprio filho no próximo encontro entre eles. Logo, Otton foi por um lado e Ryusei entrou como promotor de lutadores, Kei. O vídeo de hoje começa com o próprio dizendo: peço que concentre-se na sua partida, afinal seu adversário de hoje é forte. Ryusei sentia um fedor no ambiente e dizia: Mas que fedor é esse? Por que diabo esse lugar fede a cadáver em decomposição? Kei respondia: este é o vestiário do seu oponente. Aquele cara é um quarto separado, porque todos os lutadores estavam enojados demais com ele no lugar. A cena cortava para o camarim, onde Ryusei questionava: então eu não vou precisar da venda hoje? Kei respondia: não, essa é uma luta com regras especiais. Não me pergunte por quê, mas ainda é preciso usar bandagens. Você já terminou seus preparativos, certo? Ryusei respondia: estou pronto, quando você quiser. Kei dizia: muito bem, então vamos lá. E abria a porta e Ryusei entrava, só que nessa hora, galera, ele se chocava, pois quem o aguardava na arena era Dump Matsuki. Surpreso, Ryusei dizia: Senhor Dump Matsuki, é você? Dump sorria e dizia: uau, se não é o pequeno Ryu. Kei questionava: então vocês dois se conhecem? Isso vai ser interessante. Ok, por favor, estenda a mão. Ryusei questionava: mas o que tá rolando? Kei respondia enquanto laçava o braço de Ryusei: logo vão detalhar um pouco mais as regras de hoje, aguarde. Ryusei e Dump ficavam frente a frente, laçados, e o apresentador começava a dizer: senhoras e senhores, como podem ver, hoje teremos uma luta especial. O próximo evento da Luta das Trevas desta noite é um combate de vida ou morte com tiras de couro indianas. Os oponentes lutarão enquanto estiverem conectados por uma tira de couro. E claro, eles podem usar a tira para bater ou estrangular um ao outro. As condições normais de vitória para esta luta seriam derrubar o oponente e tocar um dos 4 postes do ringue, mas na luta especial dessa noite, a vitória só pode ser alcançada por nocaute ou desistência. Por algum motivo, a gerência decidiu que os lutadores não deveriam lutar mascarados, então seguiremos as regras. Dump pontuava: pequeno Ryu, o torneio Luta das Trevas não é o lugar para um artista marcial refinado. Tem muita gente desagradável entre os lutadores aqui, sabe? Ryusei sorria e respondia: sim, eu sei, tá tudo bem. Então você é meio que um frequentador assíduo por aqui, Sr. Dump? Dump dizia: sim, mas parece que você também já deu uma passadinha por aqui, pequeno Ryu. Enfim, isso é negócio. Sou profissional. Isso significa que de agora em diante não haverá restrições. Então, por favor, pequeno Ryu, não faça nenhuma gracinha e não pegue leve. E ataque com tudo que você tem. Ryusei dizia: muito obrigado, farei exatamente isso. Gritavam para a luta começar. Prontamente, Dump puxava e Ryusei firmava seu pé. Ele tentava segurar como podia, mas Dump era muito mais forte e puxava novamente e Ryusei era trazido. Ele tomava uma esquerda no meio da cara e a cena cortava para uma tubulação aberta. Lá dentro, Otton se esgueirava sorrateiramente. Retornávamos para Dump, que lançava outro soco e o apresentador dizia: uau! De repente, a série avassaladora de socos de Dump atinge o alvo. Só que nessa hora, galera, nos era mostrado Ryusei deslizando o rosto no golpe e o apresentador dizia: não, ele desviou desse último. Ele deixou o rosto deslizar para trás no momento do impacto, reduzindo assim os danos. Essa é uma técnica de boxe de alto nível, chamada esquiva de mitigação. Dump puxava novamente e Ryusei olhava preocupado, pois outro soco o acertava em cheio e o apresentador dizia: opa, o Sr. Shin levou uma em cheio. O rosto do Sr. Shin foi esmagado por esse fio duro como pedra. Eu ouvi dizer por aí que Dump tem tanta força que foi capaz de levantar um caminhão esses dias, senhoras e senhores. Grog no chão, Ryusei pensava: Mas o que foi isso? Ele me puxou com a alça e eu não consegui manter a posição. Ao abrir o olho, Ryusei via o pé gigante de Dump se aproximando da sua cabeça. Um impacto forte ecoava e o apresentador dizia: por muito pouco ele desviou no último momento. Agora ele segura a perna de Dump e se agarra nela. E em seguida aplica uma chave de joelho. Vamos ver como isso vai desenrolar. Ryusei pensava: esse pé, nossa, que fedor. Ryusei tomava um chute na cabeça com a outra perna e o apresentador dizia: mas o Dump usa seu pé fedorento para chutá-lo na cara. Os dois lutadores se soltaram. Ele escapou da chave do joelho. A diferença de tamanho e força muscular entre eles é muito grande. Então uma chave de articulação é muito difícil de aplicar. Fora o fedor que todo lutador que já ficou no mesmo ambiente que Dump sempre reclama. Ele é pedido demais, é o que dizem por aí.
Ryusei era puxado novamente, mas entrava com socos no corpo e o apresentador dizia: uma saraivada de golpes curtos no corpo. Como se não fosse nada, Dump sorria e alertava: isso não vai funcionar, pequeno Ryu. Ryusei pensava preocupado: eu não consigo usar toda a minha força dos meus quadris só com o braço esquerdo. Ryusei começava a ser atacado e pensava enquanto apanhava: não consigo lutar à distância. Meus golpes não funcionam e não consigo aplicar nenhuma técnica de luta agarrada. E pior, o Sr. Dump é um especialista em usar a cinta. Eu não consigo achar uma estratégia contra ele. Eu preciso ficar distante, mas ele me traz pra perto com a cinta. E ele é muito mais forte do que eu. Quando Ryusei caía, Dump se aproximava dizendo: desculpe ter que dizer isso, pequeno Ryu, mas isso não vai acabar bem. Um profissional precisa entregar resultados sólidos. E eu também preciso comer, sabe? E além disso, tenho uma família para sustentar. Dump passava a faixa no pescoço de Ryusei e apertava. O mesmo começava a sufocar e Dump exclamava: nesse lugar tem muito dinheiro para mim. Enquanto Ryusei era erguido e estrangulado, o apresentador dizia: é uma pena de morte por enforcamento, senhoras e senhores. Íamos para Kibo, assistindo num tablet, e ele comentava: Dump está desesperado. Um pai amoroso arriscaria a vida lutando pelo filho, bem diferente de você que atormentou os filhos quase até a morte. Não concorda, Kiryu? Nos era mostrado o sobretudo de Kiryu pendurado na parede de Kibo como troféu. Em seguida, voltávamos para o combate, onde o apresentador dizia: a corda em volta do pescoço de Shin está sendo apertada cada vez mais. Isso vai ser uma execução pública por enforcamento, senhoras e senhores. Estejam preparados. Dump exclamava: aconteça o que acontecer, eu tenho que vencer essa luta, porque eu preciso desesperadamente do dinheiro. O gigante pensava na sequência: minha esposa não aguentava mais eu ser um cara tão inútil, então me deixou e levou nossa filha com ela. Mas minha filha tem uma doença cardíaca valvular. Entrávamos num flashback num hospital, onde Dump olhava para sua filha acamada e ao perceber seu pai presente, a pequena abria os olhos e se levantava dizendo: ah, papai, você veio me visitar. Dump sorria e dizia: querida Yuki, sinto muito por não ter te visitado mais vezes, minha filha. Por favor, aceite isso aqui como presente. Yuki sorria e agradecia: um trevo de 4 plantas, obrigada, papai. Dump chorava e pensava: não mostre um sorriso tão doce para um inútil como eu. Ainda no flashback, a cena cortava para Dump questionando: como é, doutor? Uma válvula artificial? Mas como assim? O médico respondia: como a válvula dela já está quase no limite, outra cirurgia será necessária em breve de qualquer forma, senhor. No entanto, se a substituirmos por uma artificial, nenhuma outra cirurgia será necessária. Claro que ela terá que tomar varfarina a partir de então, e a cirurgia para trocar a válvula deve ser feita logo. Caso contrário, temo que Yuki possa sofrer uma insuficiência cardíaca, o que seria fatal. Dump se aproximava, ajoelhava e dizia desesperado: doutor, imploro que salve a vida da minha querida filha então. De alguma forma, darei um jeito de arranjar dinheiro. Só salve-a, por favor, doutor. De volta ao presente, Kibo dizia vendo a luta: existem muitos lutadores que são bastante meticulosos. Eles tentam preservar sua condição física com dietas e treinos específicos. Então, antes de uma luta, prestem atenção especial a cada detalhe, como o local, as regras, o estilo de luta do oponente. E Dump certamente não é uma exceção. Basta ver como ele se preparou meticulosamente antes de entrar nesta batalha. Por outro lado, Ryusei simplesmente mergulhou na luta, despreparado e sem preocupações, pensando apenas em vencer. Gritar coisas como luto com qualquer um em qualquer hora é algo que só lutadores profissionais fazem. Porém, os lutadores profissionais que fazem isso são meio burros, porque, hoje em dia, a maioria dos lutadores da liga profissional devem pensar, pois estilos fazem combate. Porém, nem o maior idiota ousaria fazer isso. Além disso, as motivações de Dump e Ryusei são diferentes. Dump tem alguém que ele quer proteger e daria a vida por ela. Sob a pressão da necessidade, ele absolutamente não pode perder. A vitória nesta luta já estava decidida desde o início. De volta ao combate, Ryusei pensava enquanto era sufocado: de qualquer forma, preciso inserir meus dedos para manter a entrada de ar aberta. Se meus dedos escorregarem, então eu... O apresentador questionava: mas o que diabos? Parece que o pescoço de Shin está ficando mais comprido ou é impressão minha? Os torcedores olhavam preocupados, achando que Ryusei poderia morrer. Em seguida, entrávamos num flashback, onde Dump questionava Kibo: como é, Kibo? Você me emprestaria dinheiro se eu matar o pequeno Ryu? Kibo sorria e dizia: se você realmente quer salvar a vida da sua filha, então precisa mostrar que tem coragem até mesmo para cometer crimes como roubo e assassinato.
Se você quer um daqueles trevos da sorte de 4 folhas, então você tem que esmagar todos os de 3 folhas no chão. Caso contrário, você nunca vai conseguir achar o de 4 folhas. De volta ao presente, Dump dizia: me perdoe, pequeno Ryu. Dump apertava ainda mais forte, mas na mesma hora Ryusei dava um tapa no queixo, sua mandíbula era deslocada e seu queixo afundava pela cinta. Kibo olhava normalmente e o apresentador dizia: uau, ele escapou! Ele deslocou a própria mandíbula! Inacreditável! E agora conseguiu colocá-la de volta no lugar! Caramba! Ryusei conseguia se desencilhar e enfiava o pé na cara de Dump. Em seguida, o apresentador dizia: parece que o Sr. Shin consegue soltar a própria mandíbula com facilidade. Quando enfrenta uma crise, esse homem é capaz de usar os maiores truques de suas habilidades latentes. Que coisa incrível! De volta a Kibo, o mesmo dizia: olha só, Kiryu, seu filho está indo muito bem. Quando se sente desesperado e confuso, ele irradia uma estranha beleza perigosa. Poderíamos até chamá-la de beleza do bom selvagem. Não. Ficar muito tempo sentado no quarto do Kiryu tá me fazendo falar como ele, que coisa estranha. A enorme coleção de livros raros e o piano Steinway é porque este cômodo está repleto de pensamentos de Kiryu que eu estou assim. E não é só este cômodo. Todo este prédio pertence completamente a Kiryu. É a Casa do Dragão. Mas agora que Kiryu não está aqui, o dono da Casa do Dragão sou eu, Kishi Miyazawa, certo? O corvo corvejava e nessa hora nos era mostrado Otton em cima da tubulação. Ele via a imagem do seu filho, abria a tubulação e descia chamando por Kishi. O mesmo olhava friamente e voltávamos para o combate, onde Dump dizia: impressionante, pequeno Ryu. Consegue deslocar a mandíbula livremente. Você já nasceu com essa habilidade? Ryusei respondia: não sei porque todo mundo fala tanto assim em potencial, mas sempre que estou em apuros, preciso admitir, consigo me salvar graças ao que aquele homem me ensinou, e não a esse potencial. Dump questionava: aquele homem? Ryusei respondia: sim, aquele que chamam de Tigre Gentil, meu mestre. Entrávamos num flashback, onde Otton dizia durante uma sessão de treino: uma vez que você é pego em uma chave de articulação ou estrangulamento bem executado, a fuga é praticamente impossível. No entanto, existem técnicas que aumentam a mobilidade das suas articulações ao limite absoluto. E é exatamente isso que o Dakotsu Jutsu do estilo Nadashinkage, a técnica de remoção de ossos, faz. Ryusei questionava: Dakotsu Jutsu? Isso tem algo a ver com habilidades inatas como articulações duplas ou braços de macaco? Onde alguém simplesmente nasce com membros muito flexíveis, estilo anime, é isso? Otton respondia: claro que todos nós temos nossas diferenças individuais, mas basicamente não existe nenhuma parte do corpo humano que não possa ser treinada e fortalecida, como isso, por exemplo. Otton mostrava um alongamento anormal de ombro e Ryusei arregalava seus olhos. Em seguida, os dois ombros de Otton se autodeslocavam, e ele dizia os colocando numa posição elástica. Com um treinamento suficiente, todas as partes do corpo podem ser movidas instantaneamente para qualquer posição. De volta ao presente, Dump dizia: entendo. A origem da sua força vem daquele professor, então. Você gosta dele, certo? Mas sabe, quando as pessoas realmente amam alguém, quando querem proteger alguém, elas se tornam imparáveis, pequeno Ryu. Ryusei pensava: não consigo competir com o Sr. Dump em força bruta, mas não vou deixar ele ganhar. É tudo questão de timing perfeito. Se eu dominar isso, eu consigo vencer. Dump encurtava e exclamava carregando sua esquerda: e eu até apostaria a minha própria vida por causa desse amor. Ryusei pensava ao ser puxado: quando seu oponente puxar, ele empurre, e quando ele empurrar, puxe. Foi isso que meu mestre me ensinou. Ryusei desviava da esquerda, deslizava para baixo das pernas, laçava a perna do gigante e puxava torcendo. Em seguida, o apresentador dizia: uau! Shin usa a tira para amarrar as pernas de Dump. E agora parece que ele está tentando puxá-lo para uma posição de movimentação nada ortodoxa. De volta para Otton, descobríamos que a verdade é que ele não havia encontrado o Kibo, mas sim uma sala de câmeras que mostrava o próprio Kibo. E vendo seu pai naquela sala, Kibo dizia: você fez exatamente o que eu esperava. A casa desse dragão pode parecer um esconderijo, mas está equipada com a mais recente tecnologia de segurança. Até os dutos de ar possuem sensores de som de alta fidelidade. Então eu sei de todos que entram e saem daqui. Parece bem divertido, não é? Otton questionava: Kishi, você não vai me dizer onde está? Parece que está fugindo de mim. Se não tem a consciência pesada, por que não aparece e me encara? Kibo se levantava de sua poltrona e respondia: adivinha só, você sempre foi um estorvo. Sempre que discordávamos de alguma coisa, você me obrigava a seguir o seu jeito. Mas tudo bem, porque hoje em dia você não é páreo para mim. Mas eu não faria isso. Bater num velho como
você seria errado até para mim. Otton questionava. Mas tudo bem fazer isso com o Kiryu? Kibo respondia. Vamos lá, Otton. Aquele velho era um vilão. Além disso, Kiryu usou essa mesma sala de monitoramento para interferir nos mercados de ações e da bolsa de valores, acumulando uma quantia absurda de dinheiro em um pequeno período de tempo. No final, o total chegou a 500 milhões de dólares. Imagina só, o famoso investidor americano Donald Trump só conseguiu 40 milhões de dólares nesse período que ele conseguiu 500 milhões. Olha o que nosso velho Kiryu alcançou. E mesmo assim, ele nem queria o dinheiro. Estava apenas se divertindo como um day trader. Para ele, era só um jogo para passar o tempo livre, ganhar as rodadas, aumentar a pontuação. Ele só via aquilo como números em um placar. É claro que ele usou suas informações privilegiadas nos mercados de ações e títulos. Corre o boato de que suas fontes incluíam até mesmo pessoas nos altos escalões de governo em diversos países. Para Kiryu, moral e obediência eram coisas que não importavam. Ele vivia em um mundo de pedra, papel e tesoura, e simplesmente rasgava o papel que faria ele ser derrotado. A pedra que esmagava todos os outros, e para ele isso era justo. Kiryu fazia o que ele queria, quando ele queria, não importava a lei, as regras, nada disso. E bem, acho que agora devo seguir o exemplo de Kiryu. Agora que ele não está mais aqui, tudo isso me pertence. Ao ver Kibo vestir o sobretudo de Kiryu, Otton regalava os olhos e dizia em choque. Kishi, pare com isso! O dinheiro subiu à sua cabeça. Kibo questionava. Sabe o que o Kiryu sempre dizia, Otton? As palavras dele eram: se você quer dinheiro, mulheres ou o que for, use o seu poder e pegue. E então tudo estava liberado. Tirar dele o que eu queria. Os 500 milhões inteiros que ele ganhou facinho. Quando eu ganhei aquela luta contra o Kiryu, aquele dinheiro todo foi meu prêmio. Não há nada de errado em ganhar dinheiro fácil. Claro que se alguém quiser pegar de volta, tudo bem para mim. Afinal, o Ryusei é filho de Kiryu, então ele tem o direito de reivindicar sua herança. De cara fechada, Otton questionava. Ah, então é isso que você está planejando? Deixa eu te contar, o Ryusei tem a disposição e as habilidades para te derrotar. Kibo amenizava. Vamos lá, Otton, você sabe, está superestimando esse garoto. Eu derrotei o perdedor com um dedo enquanto ele estava se borrando de medo. E quanto a ele poder vencer o Dump, bem, veja bem, aqueles que herdaram os genes do Kiryu têm uma certa fraqueza fatal, uma vez que provavelmente você também conhece Otton. Você sabe muito bem o que o Kiryu fez da sua vida, certo? Ou você se esqueceu de tudo? Se esqueceu do tanto que ele infernizou a vida da nossa família? Se disser que esqueceu, ficarei chateado. Porém, te alerto, espere o mesmo desse garoto. Otton batia na mesa e dizia furioso: mantenha sua boca fechada, Kishi. O sinal quase era perdido com a pancada, mas voltava e Kibo dizia: opa, assustador. Enfim, deixe-me ser claro com você, Otton. Otton interrompia dizendo: nunca mais ouse tocar nesse assunto. Kibo dizia: independentemente do que ele tente, Ryusei não tem como vencer essa luta. Voltávamos pro combate e o apresentador dizia: Shin está usando a tira para amarrar a perna do oponente. Parece uma variação de uma chave de calcanhar de Aquiles. O torcedor comentava: caramba, o Dump parece não conseguir mover seu corpo. Nessa hora, Dump soltava um peito na cara de Ryusei que pensava: nossa, que cara fedido, meu Deus. Na mesma hora, Dump conseguia puxar a perna e o apresentador dizia: opa, agora a perna de Dump está livre. Ele usou, acreditem ou não, um ataque de peido para escapar do inferno da chave de articulação. Dump sorria e dizia: que pena, pequeno Ryu. Aquilo deve ter sido um tanto fedido para você. Antes da luta, comi alho até não aguentar mais. E não me lavei, embora isso me desse nojo. Essa luta é uma questão de vida ou morte. E é por isso que usarei todos os truques que conheço. Ficarei suado, ficarei fedido. E mesmo que me odeiem ou riam de mim, não me importarei, porque esta luta terminará com uma vitória completa e absoluta para mim. Dump cravava sua mão gigante no pescoço de Ryusei, mas o mesmo pegava a faixa e puxava para o lado, torcendo o pescoço do gigante. E o apresentador dizia: mas o que é isso? Ele usa a tira para executar o que parece ser um estrangulamento invertido com o pé. Mesmo estando em uma posição mais baixa, ele está bloqueando a artéria do oponente, senhoras e senhores. Ryusei dizia: essa é uma adaptação com o laço do estilo Nadashinkage, técnica Kabikiri e Hotoki, cortando a cabeça de Buda. De volta a Kibo, ele dizia: olha só, se não é o velho e amado Kubikiri Hotoki. No jiu-jitsu brasileiro é proibido usar a parte de trás da perna para um golpe. Mas claro, o Nadashinkage permite. No entanto, neste caso, ele está usando a faixa em vez da perna. Isso é interessante. De volta a Ryusei, ele dizia: não sei quais são os seus problemas, mas não espere nenhuma misericórdia da minha parte. Eu vou acabar com isso agora mesmo, derrubando você.
Dump rangia os dentes e chamava pelo nome de sua filha. Mais uma vez, voltávamos para Kibo, que dizia indo até o piano de Kiryu. Parece que você não se importa que ele use as técnicas do Nadashinkage aqui. Você ficou bem mole, Otto. Vivia enchendo meu saco para eu não expor as técnicas do Nadashinkage quando eu tinha a idade dele. Mas não importa, não vai adiantar nada para o garoto. De volta a Yuki, a pequena pensava acamada. Papai, eu te amo. Muito obrigada. Voltávamos para Dump, que se erguia e pensava. Se você quiser um daqueles trevos da sorte de 4 folhas, terá que esmagar todos os trevos de 3 folhas do chão. Vendo a luta, Kibo sorria e o apresentador dizia: se for pela filha dele, até o próprio Buda se transformaria em um demônio. Seu corpo, poder e tenacidade agora estão fora do controle. Quando ele muda de marcha, nada se compara ao terror que Dump é. Por causa do amor, agora ele se transforma em um demônio. Mesmo com a garganta estrangulada e sem conseguir respirar, ele agarra Shin e o arremessa para cima, fazendo um levantamento terra. Íamos para Kibo, que questionava: qual é o problema se o dinheiro embaça um pouco a visão? Afinal, a maioria dos problemas do mundo pode ser resolvida com dinheiro suficiente, certo? Comparadas a isso, as atividades insignificantes de um sujeito fazendo seu trabalho de caridade solitário não ajudam muito as pessoas. E enquanto as pessoas reclamam o tempo todo, no fim das contas, são os ricos que mais contribuem para a sociedade com seus enormes impostos. Até alguém como Dump está lutando até a morte para arrecadar dinheiro para a cirurgia cara da sua filha. Está com uma doença fatal. Otton questionava: atividades insignificantes? Você está falando de mim? Kibo respondia: ah, claro que não. Essas foram apenas algumas palavras para dar um choque de realidade a um artista marcial que tem ideais fantasiosos e hipócritas. Veja a realidade, Otton. Se for por dinheiro, as pessoas chegam a matar os próprios pais. Elas se tornam o próprio diabo. Íamos para Dump, que pensava: ele está pendurando no meu pescoço com todo o peso do seu corpo. Não posso me permitir pensar no que pode acontecer com o pequeno Ryu. Eu devo jogá-lo com tudo agora. Mas os ossos do pescoço dele podem quebrar. O cérebro dele pode sofrer danos demais. Ele pode se tornar nada mais que um cadáver ambulante. Ele pode até morrer. Não vou deixar esses pensamentos entrarem na minha cabeça. Até agora sempre pensei mais nos outros do que em mim. E por causa disso, eu era apenas um estorvo, expondo até mesmo minha própria família à pobreza. Estou cansado de ser apenas um cara bonzinho e idiota. Vou me tornar um demônio. Dump lançava Ryusei contra o solo e o apresentador dizia: caramba, é um golpe de queda vertical. Ele bate com toda a força a parte de trás da cabeça do oponente no chão de concreto. Será que já está? Não, ainda não acabou. O Sr. Shin ainda está ligado. Caramba, que resistência. Nessa hora, Ryusei laçava o pescoço do gigante, Kibo se surpreendia e Otton pontuava. Ryusei estava esperando para aplicar esta técnica. O apresentador dizia: uau, ele engoliu a bomba no chão, mas continua com o estrangulamento. Agora ele está alterando a chave de braço, bloqueando as artérias do Dump sem usar a cinta. Ryusei pontuava: esta é a técnica de estrangulamento do estilo Nadashinkage que o Sr. Seiko me ensinou, o Mikiri Hotoki. De volta a Otton, o guardião do Nadashinkage dizia: Ryusei sabia que seu oponente usaria um golpe bruto para se libertar, e usou a tira como se fosse um cinto de segurança, para amortecer o dano do impacto. Começando a perder a consciência, Dump pensava: minha querida Yuki, me perdoe, minha filha. No final, sou mesmo uma escória da sociedade. Dump caía inconsciente e o apresentador dizia: ele caiu! Dump desmaiou e o vencedor é o Sr. Shin. A torcida vibrava. Ryusei erguia seu braço comemorando. E dessa forma, senhores, o vídeo chega ao fim. Eu espero que vocês tenham curtido. Sim, vocês já sabem. Like para ajudar o canal, se inscrevam se não forem inscritos. E caso queiram vídeos exclusivos, é só virar membro do canal. Minhas redes sociais vão estar aqui na tela, caso queiram me seguir. E é isso aí, pessoal. Eu tô indo nessa. Um abraço, fiquem com Deus e tamo junto.